Saudações, meus amigos, eu sou o Cristiano, estou aqui mais uma vez com vocês e quero compartilhar alguns pensamentos acerca da deposição do presidente democraticamente eleito da Bolívia, Evo Morales, que, como vocês já devem saber, foi deposto por um golpe fundamentalista, militar fundamentalista. Quer dizer, vejam só até que nível, até onde chegou a América Latina, né? Quer dizer, agora estamos tendo golpes de Estado militares fundamentalistas. Situação que, aliás, no nosso Brasil também não está muito longe. Mas antes de falar do Evo Morales, senhores, eu quero chamar a atenção aqui para um texto que eu escrevi, um texto que relata, aliás, uma experiência pessoal e que perfeitamente descreve o que aconteceu hoje, no dia de hoje, e as suas razões. Eu lembro como ainda ontem, esse sábado agora, quando na Alemanha, né, comemorava-se o fim do Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim. Eu lembro perfeitamente como eu vi diversos nomes da dita esquerda brasileira, como por exemplo Frei Beto e para não falar de muitos outros, comemorando a queda do Muro de Berlim. Eu lembro que quando eu estudava no primeiro, segundo, terceiro ano, eu gostava muito de ler sobre geopolítica, de ler cientistas políticos brasileiros. E eu lembro que existia uma citação que era praticamente um mantra da parte de cada um desses cientistas políticos. Ah, não, porque o que acabou não foi o socialismo. O que acabou, na verdade, foi o stalinismo malvado que tomava conta, que assombrava o leste europeu. Não, o que acabou não foi o comunismo, não foi o poder comunista, não foi o movimento comunista, foi o fim do stalinismo. Essa era talvez a situação mais comum que nós encontrávamos nos livros sobre política. E eu nem vou muito longe, tem um blogueiro conhecido de muita gente, tenho um grande respeito por ele, apesar de que ele fala muita bobagem também nos seus blogs, a respeito do seu currículo acadêmico, que é o professor Giraldelli. O professor Giraldelli, num dos seus vídeos, disse exatamente a mesma coisa. Ah, não, porque ali o que tinha no leste europeu não era socialismo. Socialismo nunca existiu. Essa história de que socialismo nunca existiu, até hoje só vi uma pessoa que me deu uma explicação, digamos, satisfatória, uma explicação, eu diria, racional, uma explicação bastante lógica, bastante sensata, que foi, a propósito, um conterrâneo meu de Fortaleza. Ele disse que o socialismo nunca existiu porque todos os países que resolveram adotar o socialismo estiveram sob um constante cerco e que, em razão deste cerco, dessa pressão política, econômica e principalmente militar, então esse socialismo nunca se concretizou como ele deveria ter sido concretizado. Aí sim, foi talvez a primeira vez que eu pessoalmente vi alguém que deu uma explicação racional para essa questão. Eu antes havia lido um autor que havia escrito basicamente essa mesma coisa, né? A ideia de que o socialismo ele já nasceu sob um cerco constante, que foi o Michael Parenti. Eu, durante a minha adolescência, li tanta bobagem, tanta, vamos aqui empregar o termo correto, tanta asneira por parte de cientistas políticos brasileiros, com essa história de que não, o que acabou não foi o socialismo, o que acabou foi o stalinismo malvado. Eu simplesmente peguei um verdadeiro nojo de cientistas políticos do Brasil. Eu parei simplesmente de lê-los. Porque, para que eu vou estar lendo? Para estar lendo sempre exatamente a mesma coisa? Para estar lendo a mesma bobagem?
Eu encontrei muito mais conforto num liberal norte-americano, como é o caso do professor doutor Michael Parenti, que a propósito já foi um anticomunista, como eu fui até os meus 13, 14 anos de idade. É um homem inteligentíssimo. E até mesmo em vozes dissidentes como as ideias de Alexander Dugin, professor doutor Alexander Dugin, da Rússia. Ele que não é de esquerda, ele que é um tradicionalista na realidade, mas que é um tradicionalista cujas ideias são compatíveis com a de muitos pensadores brasileiros, de muitos escritores, como, por exemplo, o famoso Ariano Suassuna. Ariano Suassuna tem muitos pontos que convergem com as ideias de Alexander Dugin. E também, claro, com o pensamento de Marx e de tantos outros filósofos. Mas voltando à questão de Stalin, né? É interessante a gente ver como tem tanta gente que gosta, né, de dizer, de falar que não, porque o que acabou foi o stalinismo malvado no leste europeu, né, falam com uma grande autoridade. Né? E quem foi Stalin, afinal de contas? Stalin se manteve no poder, quer dizer, até a sua morte. Detalhe, se manteve no poder, não, quiseram mantê-lo no poder, uma vez que o próprio Stalin, em mais de uma oportunidade, apresentou a sua carta de renúncia, que foi rejeitada pelo partido. Quer dizer, ele próprio quis sair do poder. Não, já cansei aqui. Mas eles insistiram que ele permanecesse no partido. E assim ele ficou. Ficou e trouxe um país, quer dizer, desde a era do arado até a era da energia nuclear. A primeira usina de produção de energia atômica, quer dizer, energia nuclear com fins pacíficos, foi criada exatamente na União Soviética e na época exatamente de Djugashvili Iosif Vissarionovich, ou seja, de Iosif Stalin. Quando eu morei em São Petersburgo, eu não vi uma só vez, ter problema de queda de energia depois de uma chuva ou até mesmo de uma nevasca, de uma forte nevasca. Por quê? Porque lá é energia nuclear. As pessoas têm energia limpa e barata. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a conta aqui de casa é um absurdo, só por causa desse ar-condicionado aqui. Porque sem isso, eu estaria aqui todo suado aqui, como se estivesse fazendo uma academia enquanto eu faço um vídeo para vocês. Quer dizer, eu preciso ligar um ar-condicionado desse, preciso ligar a lâmpada, preciso usar o meu computador e vem um absurdo de conta de energia. Quando eu morava na Rússia não era assim. Era no máximo que uns 200, né, com tudo que eu ligasse, por mais que eu fizesse questão de consumir energia. Por quê? Graças à energia nuclear, à usina nuclear que abastece a cidade inteira, a cidade de 6 milhões de pessoas. Quer dizer, um dos legados, né, de Stalin. Assim como um metrô maravilhoso, é uma verdadeira obra de arte. Aquilo ali não é só um meio de transporte, aquilo ali é uma verdadeira obra de arte. Quem acompanha o meu outro canal, o Russificando, já deve ter visto vários vídeos meus no metrô. Você pode ver as reportagens da época da Copa do Mundo, você vê exatamente isso. Esse foi Stalin. E é claro que Stalin também não foi apenas o que é bom, né? Também houve seríssimos problemas relacionados com a repressão política. Você teve até mesmo poetisas que chegaram a compor poemas a Stalin que foram presas, como foi o caso da Anna Akhmatova, como foi o caso da própria Olga Bergolds, que era conhecida como a musa do bloqueio, que é uma mulher inteligentíssima que, simplesmente porque teve um envolvimento com um homem que há dezenas de anos atrás esteve no movimento branco, né, que lutava contra o governo bolchevique, foi levada, quer dizer, a um verdadeiro processo inquisitório promovido pela polícia. Que não foi Stalin que criou esse sistema repressivo, é um sistema que na realidade já vinha da época do Império Russo, que os bolcheviques empregaram esse mesmo sistema, os bolcheviques ainda na época de Lenin, porque tem muito espertinho no Brasil que diz assim, não, que Stalin era ruim, tudo era bom na época de Lenin. Só que eles esquecem, por exemplo, que na época de Lenin foi usado
gás contra os camponeses, como foi o caso de uma operação militar dirigida pelo Marechal Tukhachevsky, que foi, a propósito, punido exatamente no governo de Stalin. Eles esquecem que houve, na época de Lenin, a supressão da revolta dos marinheiros de Kronstadt, lugar onde eu estive, a propósito. Local que eu estive, que eu conheci de perto. Eu digo aqui, não é só coisa que eu li aqui no livro, eu estive lá, conheci historiadores especializados no assunto. Marinheiros que estavam inconformados com o tratamento desumano dado aos camponeses, com muitas expropriações forçadas, e que se revoltaram e que foram reprimidos. Foram reprimidos, claro, da forma errada, mas foi um recurso que garantiu, quer dizer, a funcionalidade do poder e a existência do poder bolchevique. Isso é importante dizer, por quê? Porque eu já vi muito, como eu disse aqui, muito espertinho, que passa, não é, um pano quente nos bolcheviques ali nos anos 20, né, passa um pano quente em Lenin, e aí desce o sarrafo em Stalin. Né? Ah, não, porque Stalin reprimiu, como se Lenin também não tivesse reprimido. Né? Claro que houve repressões, houve inclusive excessos. Isso é um problema seríssimo que muitos estados em formação, não apenas o comunista, eles têm. É uma coisa chamada excessos de um estado jovem. Quer dizer, quando o estado ele está em seu processo de consolidação e assim são cometidos excessos. Isso aconteceu na Revolução Russa, na Revolução Francesa, no processo de independência dos Estados Unidos e até mesmo no processo de independência do Brasil. Você pega, por exemplo, a Revolução Praieira. O que foi a Revolução Praieira? Imagina você ter o seu negócio, né? Você vende, você tem, sei lá, uma loja de airsoft, né? Ou talvez uma loja de peças de carro. Enfim, o seu negócio. E tem o seu negócio expropriado. Quem foi que fez essa expropriação no Brasil? Foram comunistas? Não. Foram brasileiros patriotas que expropriaram os negócios de todos os portugueses que moravam em Recife, em Pernambuco. Comerciantes, quer dizer, que tiveram os seus negócios confiscados simplesmente por essas pessoas serem nascidas em Portugal. Quer dizer, tiveram seus negócios confiscados, foram reprimidos. Quer dizer, os excessos de uma nação jovem. Então por isso agora o Brasil não pode existir enquanto país, tem que voltar a ser uma colônia de Portugal. Afinal de contas, muitos crimes foram cometidos contra comerciantes, portugueses inocentes, vítimas de políticas repressivas do Estado brasileiro e de revolucionários brasileiros. Quer dizer, alguém poderia muito bem dar esse tipo de argumento, né? O que seria um argumento completamente absurdo e injustificável, e vocês sabem muito bem disso, eu não preciso me deleitar sobre o assunto. Então, qualquer pessoa que fale, né, de Stalin deve ter em mente esse conceito. Deve ter em mente que na primeira metade do século XX, todos os governos foram repressivos. Não, mas porque Stalin tinha o Gulag. Segundo um Jeremy Davis, que escreveu um livro sobre o sistema prisional soviético, ele alega que os gulags, a condição das prisões deste sistema eram basicamente aquelas mesmas das prisões do Canadá. Isso um americano dizendo, um ocidental dizendo. Isso, e ele que a propósito não era nenhum propagandista do comunismo, digamos assim. Ele se baseou nos relatos de prisioneiros de guerra poloneses a propósito. Você tinha campos de concentração no Império Britânico, campos de concentração que eram, aliás, não só de concentração, como eram de extermínio. Eu nem preciso falar da Alemanha nazista a propósito. Você tinha campos de concentração no Brasil. Basta vocês lerem o Holocausto Brasileiro e vocês vão ver como pobres que fugiam da seca eram confinados em campos de concentração no Brasil. Você tinha zoológicos para seres humanos em países como a Bélgica. A Bélgica que era considerado na época um país democrata, que era a propósito governado por um primeiro-ministro social-democrata.
zoológicos para seres humanos. Vocês conseguem imaginar, quer dizer, o absurdo disso. Tudo isso você tinha. E esses bunda moles, esse que é o termo correto, brasileiros que querem, né, se deleitar com a ciência política, vêm dizer que o grande mal da esquerda é o stalinismo. Quando Stalin conseguiu, quer dizer, manter um pulso firme o poder em suas mãos até o final de sua vida, garantindo assim a concretização de vários direitos sociais para o povo da União Soviética. Eu não quero aqui dizer que esse governo era um céu na terra, até porque céu na terra nunca existiu, não existe e nunca vai existir. Todo governo ele tem as suas deficiências. Só que sempre que um intelectual dito de esquerda, né, vem falar sobre erros do stalinismo, ele já está fazendo a sua genuflexão ao sistema hegemônico no qual vivemos. Ele está mostrando que ele não é um dissidente. Ele fica espantado com os chamados males do stalinismo. Só que, curiosamente, nada ele fala sobre tantos outros males bem piores e bem mais perversos do capitalismo. Hoje, senhores, os líderes americanos eles padecem de um mal terrível, né, da chamada política de paz e amor, que normalmente termina com a deposição desses mesmos líderes, né, paz e amor, depostos com o emprego do ódio e da repressão. Você tem casos em que esses líderes eles vão para a cadeia, como foi o caso do Lula, que felizmente foi, nessa semana, libertado. Você tem líderes, como é o caso do próprio Evo Morales, que agora estão aí se escondendo, estão fugindo exatamente para não caírem na prisão. Você teve Dilma Rousseff, você teve a Cristina Kirchner, que ficou inelegível por um bom tempo. Todos esses líderes orientados por politólogos, né, por pensadores de esquerda, que os orientam a fugir, né, a rejeitar o chamado stalinismo malvado. Como é que um homem como Evo Morales, que passou 13 anos no poder, foi completamente incapaz de criar no seu próprio país um oficialato que lhe fosse fiel? Como é que o PT, quer dizer, que passou quase 15 anos no poder, foi incapaz de criar militares que lhes fossem leais, que lhes fossem fiéis, militares educados, formados sob uma nova doutrina militar e política. Assim como eles trouxeram, né, assim como o PT introduziu no Brasil um fuzil novo, né, comprou helicópteros novos e até mesmo caças novos da Suécia, eles poderiam ter feito a mesma coisa também com a cachola dos militares. Tem inculcado novas ideias, uma nova forma de ver o mundo, uma nova visão de mundo, uma nova ideologia política, por que não dizer? Será que o povo cubano, venezuelano, tem, digamos, alguma espécie de, sei lá, algum neurônio que outros povos latino-americanos não têm, que faz com que esses povos desenvolvam o braço armado das suas revoluções, das suas grandes transformações políticas? Quer dizer, Fidel fundou o Exército Revolucionário Cubano, Exército Revolucionário Popular, que, se não me engano, é o nome correto do exército cubano. A mesma coisa aconteceu na Venezuela. Quer dizer, Hugo Chávez conseguiu regressar ao poder graças
ao apoio popular e ao apoio das Forças Armadas. Ele próprio, que sempre aparecia, né, com o seu uniforme, com as suas platinas, né, cheio de glória. Tem agora um novo presidente, que é o Maduro. Convenhamos que ele não tem o mesmo carisma do Hugo Chávez, mas ele tem o seu apoio nas Forças Armadas. Aí você tem, quer dizer, o Evo Morales, 13 anos no poder, e não conseguiu desenvolver o seu próprio quadro de oficiais. Isso porque exatamente pela famosa filosofia, né, de fugir do stalinismo malvado, não, porque armas é coisa feia, porque uniforme é coisa de ditador, né, porque não, quem gosta de uniforme, quem gosta de militarismo é fascista. Ah, não, porque isso é coisa de fascista, né, isso é coisa, né, de totalitarismo. Eu já vi muitas pessoas, inclusive, usando esses argumentos contra o meu trabalho, contra o nosso canal, contra a Página Vermelha. Quer dizer, a esquerda latino-americana, ela parece ter alguma espécie de aversão a armas, né? Alguma espécie de fobia de armas. Fobia de armas, senhores, a propósito, tem nome. Chama-se oplofobia. Oplofobia. Esse é o nome dado a quem tem aversão, quer dizer, uma aversão irracional a armas e tudo aquilo relacionado a elas. Não é, meus amigos, de paz e amor que estamos precisando na América Latina. Estamos precisando sim de armas, como fez Che Guevara, como fez Fidel Castro, ainda que em um novo formato, como foi o caso, por exemplo, da ação política do finado Hugo Chávez. Mas, senhores, não é de Stalin que a América Latina precisa agora. Ela precisa saber estudar até o ponto de parafrasear um autor italiano que, a propósito, um dos meus filósofos favoritos, um dos meus livros de cabeceira, que eu leio desde os meus 14 anos de idade junto com Marx, Niccolò Machiavelli. Um filósofo, um pensador que ensina sobre as regras do poder e o que fazer para manter esse poder. A esquerda brasileira precisa ler Maquiavel e precisa dizer não à oplofobia. Diga não à oplofobia.